A fé e o nosso relacionamento com Deus. E a sua fé? É uma fé de bule ou uma fé de gambá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 6. Esta lição nós iremos ver a importância da fé no nosso relacionamento com Deus. Para você que gosta de cantar, eu separei o hino aqui 84 e o 107 que você pode cantar neste domingo desta aula. O que é fé? Firme fundamento e prova. Em Hebreus 11:1, a Bíblia define a fé cristã como algo que traz uma certeza inabalável. É possível, muito provável até, que você tenha passado por uma situação muito difícil, que você não via uma saída. Entretanto, você colocou a sua fé em ação e você começou a trazer à existência aquilo que não existe. Veja que aqui o texto principal, olha que benção, já abri aqui em Hebreus 12. Hebreus 11 nos diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você traz à existência aquilo que não existe. É claro que nós falamos que você traz, mas na verdade quem traz é Deus, né? O Senhor quem traz a existência. Veja, por exemplo, o caso de Sara, por exemplo, que era estéril e o Senhor trouxe à existência o seu filho. Então, veja que quando nós temos fé, ainda que pareça que está tudo perdido, o Senhor nos dá uma solução, ainda que para nós é impossível. Veja, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Como é possível o mar se abrir? É impossível para nós. Veja que Moisés estava indo com o povo se deparou de frente para o mar e atrás vinha Faraó com seus cavaleiros. E agora o que tinha que fazer? Ali só tinha duas situações. Ou se rendessem, né, e voltavam para o Egito, ou morreriam ali no mar. Não tinha outra opção. O que Deus fez? Deus, através de Moisés, fez com que o mar se abrisse e o povo de Israel passou. Ou seja, Deus trouxe à existência aquilo que não existe. Não existia uma solução, mas Deus sempre trará uma solução. Basta com que você tenha fé, né? E eu já falei aqui em outras ocasiões e vou reafirmar, a fé ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Portanto, tenha fé no Senhor, continue firmado no Senhor, tenha fé que você verá que à medida que o tempo vai passando, você vai a cada dia mais se firmando na fé do Senhor. Fidelidade como caráter. Por que os antigos já alcançaram o testemunho? Resposta: porque eles viveram de um modo diferente dos outros homens, fizeram a diferença em suas gerações, pois seguiram um conjunto de princípios que, mesmo não escritos em tábuas de madeira ou pedra, haviam sido modelados por Deus em seus corações. Isto é a manifestação da fé. Então temos aqui uma questão muito interessante, que é sobre a questão da geração, né? A sua geração hoje, que diferença ela faz? E que tipo de diferença ela faz? Porque a geração ela pode fazer tanto bem, diferença para o bem, quanto para o mal. Então, qual é o tipo de diferença que a sua geração está fazendo, que você junto com essa geração está fazendo? Como é que você pode saber se você está fazendo certo ou errado? Simples, vendo os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Vejam que a manifestação da fé se dá à medida em que alguém, crendo na palavra, como diz aos Romanos 10:17, a pessoa faz o quê? A pessoa ouve a palavra, medita na palavra e aquilo gera fé na pessoa. Conforme gera a fé na pessoa, ela manifesta os princípios de Deus. Então a melhor maneira de alguém confessar, né, ou provar a sua fé é quando ela tem um caráter que demonstra que é um caráter bíblico. Então você vê que a partir dali, a partir da palavra, essa pessoa terá um entendimento da palavra e assim colocará essa palavra em prática. O que é a palavra de Deus em prática? Fé. Dom do Espírito. Uma pessoa que possui a fé verdadeira, salvadora, demonstra esta realidade por meio de boas obras.
Quando a pessoa tem fé no Senhor, uma fé salvadora, ou seja, existe, em parte, espiritualmente falando, existem dois tipos de fé. É a fé para a cura, a pessoa aceitou a cura, lembra lá de Lucas 17? Né? Vai falar ali da cura dos 10 leprosos. Percebam que 10 foram curados, 10 leprosos foram curados, mas somente um foi salvo. Veja que 9 tiveram fé para a cura, mas somente um dos 10 teve fé, além da cura, teve fé para a salvação. Quando a pessoa tem fé para a salvação, ela crê no Senhor Jesus, ela é uma pessoa salva, como diz Efésios 2, 8 e 9. Entretanto, como ela é uma pessoa salva, ela começa a praticar boas obras. Por quê? Porque é do caráter do cristão, da pessoa que está salva em Cristo, praticar boas ações. Ela sabe que a sua obra por si não dá a ela salvação, mas a pessoa que é salva pratica boas ações. E isso é o que? Isso é um dom do Espírito. Então, quando nós estamos com a nossa fé salvadora em prática, nós estamos sempre fazendo uma boa obra, né? Fazendo fé, tendo a fé e, claro, consequentemente, as boas obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um relacionamento de confiança e fidelidade. Existem pessoas que, para se relacionarem com outras, exigem que tenham beleza. Outras fazem questão que haja muito dinheiro e poder envolvidos. Mas Deus requer simplesmente a fé, que, como dito, não envolve apenas o crer, mas também o seguir, a fidelidade. Por que Deus não exige de ninguém dinheiro? Por uma questão simples. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, como diz lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 7. Como Deus, ele é o dono do ouro e da prata, eu já ouvi até alguém dizer que lá em Marte há uma chuva de diamantes. Bom, se é uma chuva de diamantes mesmo em Marte ou em outro planeta, é Deus quem faz chover lá também. Então Deus é o dono de toda a riqueza, ouro, prata, preciosa, o próprio diamante, tudo, absolutamente tudo é dele. E para Deus isso não tem valor. Mas para nós entendermos mais ou menos a dinâmica, imagine que você está passando na sua rua e você vê uma pedra. O que você faz com essa pedra? Nada, você ignora. Por quê? Porque essa pedra para você não tem nenhum valor. O ouro, a prata, as pedras preciosas para o Senhor também é como se fosse uma pedra comum para nós. Para Deus não tem valor. Agora, há algo que Deus requer muito de nós, que é a fé e a fidelidade. Não basta nós apenas sermos, crermos somente no Senhor. Nós precisamos também ser fiéis a Ele, porque muitas pessoas até creem no Senhor, mas não são fiéis. Creem no Senhor, mas praticam coisas erradas, não estão na igreja, não aceitam a Cristo como Salvador. Sabe que Ele é o Cristo, sabe que Ele é o Filho de Deus, sabe que é através dele que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas o rejeitam. Então as pessoas têm fé no Senhor Jesus, mas não o aceitam, ou seja, não são fiéis a Ele e aos seus mandamentos. Portanto, nós, para termos um relacionamento com Deus, nós precisamos ter o quê? Confiança no Senhor, né? Ter fé no Senhor e também sermos fiéis a Ele. Recompensa quem o busca. Outro aspecto relevante do caráter de Deus é que Ele não é um mero respondedor de orações. Se assim fosse, palavras mágicas poderiam conquistá-lo, e aí cumpridos os requisitos, se fossem inseridos um login e senha corretos, o resultado seria certo. Porém, Deus não é como o gênio da lâmpada, um computador ou uma caixa eletrônica, ou um caixa eletrônico. O Senhor, Ele é um ser. Ele não é um computador. Ele não é uma lâmpada mágica, um gênio da lâmpada, uma palavra mágica como algo do tipo abracadabra. Nada disso funciona. Não existe uma palavra mágica para Deus. Porque o Senhor, Ele recompensa aquele que o buscam. Como é que alguém vai buscar ao Senhor? Buscando com um coração contrito, né? Buscando em oração, buscando a sua presença, né? Tendo alegria no coração para buscar
ao Senhor, buscá-lo nas madrugadas, louvar e engrandecer ao seu santo nome, como diz João, capítulo 4, versículos 24, né, que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então não é como hoje nós fazemos, né, nós entramos no computador, acessamos o computador, colocamos lá um login, uma senha e está resolvido. Num passe de mágica, as coisas funcionam do jeito que nós queremos. A oração não é assim. A oração, nós precisamos mais uma vez entrar no lugar santo dos santos, com comunhão com o Senhor, tendo realmente uma questão de Jeremias 18, né, descer à casa do oleiro, né, buscar ao Senhor na profundidade, né, reconhecer que nós nada somos, Ele é o oleiro e nós somos o barro, então Ele faz de nós segundo a vontade dEle. Então o Senhor Ele vai sempre recompensar as pessoas que o buscam em espírito e em verdade, as pessoas que chegam para Ele de coração aberto, com sinceridade, porque muitas pessoas às vezes pensam que com palavras bonitas vai persuadir a Deus. Não, não vai. Deus conhece o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 5 nos diz que o Senhor esquadrinha, não, Jeremias 17, 9, né? Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai nos dar um norte sobre esse negócio. E nós precisamos entender que nós, com palavras bonitas, nós não persuadimos ao Senhor. Ele requer de nós sinceridade. Acho que é o 5 mesmo. Não. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quando uma pessoa está diante do Senhor com sinceridade, com suas ações, né, ainda que tenham, por exemplo, em pecado, por exemplo, mas chega com o coração contrito diante do Senhor, para esse o Senhor irá observar. Então, vemos aqui que não é com palavras bonitas. O ideal da oração é o que? Sinceridade. Reconhecer. Lembro que há uma passagem interessante que a Bíblia nos traz sobre o rei Josafá, que o rei Josafá, quando estava numa situação de guerra, ele viu que o negócio ia ficar ruim para ele. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, este que vem contra nós é um homem experimentado de guerra. Trazendo aqui para o nosso linguajar, né? E ele não é qualquer um, não. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é uma pessoa que nós não temos condições de enfrentá-lo, mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Nós confiamos no Senhor. Então o Senhor deu vitória a Josafá. Por quê? Porque Josafá reconheceu que realmente o adversário que vinha contra ele era maior do que ele. Era mais forte do que ele. Mas o que ele disse? Mas a minha confiança está no Senhor. Lembra lá de Davi quando foi lutar com Golias? Ele colocou o quê? Ele colocou Deus na frente. Então todas as vezes, eu lembro que ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele podia falar, né? Eu vou a ti no meu nome, ou porque eu tenho armas aqui, eu vou te derrubar. Não, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então quando nós colocamos o Senhor na frente, as coisas mudam de figura. Então quando nós reconhecemos a nossa fragilidade diante do Senhor, ou mostramos para o Senhor que nós estamos em pecado, realmente, que nós realmente cometemos um pecado, ou que alguém que está vindo contra nós é maior do que nós, mas nós confiamos no Senhor, as coisas mudam. Porque o Senhor está vendo que nós reconhecemos a nossa fragilidade, até a força do nosso adversário, mas nossa fé está colocada nele. Lá no livro de Apocalipse 3:10 nos fala uma coisa muito interessante, que eu vou ler aqui para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que advir sobre todo mundo. Não é esse. O versículo 4. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. No versículo 8. 3, 8 de Apocalipse. Que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é isso? O importante não é eu ser forte ou você ser forte. O importante é nós não negarmos o nome do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas que são muito fortes, se dizem muito fortes,
mas estão se perdendo. Jeremias 9, 23 e 24 também vai nos dar o norte. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então, quando nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor, as coisas vão fluir normalmente. A galeria da fé: Abel, Enoque, Noé. Depois de traçar alguns aspectos subjetivos, conceituais sobre a fé, o escritor aos Hebreus descreve uma monumental galeria da fé, dando destaque inicialmente a 3 personagens que viveram em um tempo em que não havia Bíblia, nem igreja, nem pastor, mas que mesmo assim surgiram como heróis da fé, que fizeram a diferença nos tempos em que viveram: Abel, Enoque e Noé. Qual é a diferença que você faz? Em rápidas palavras, veja bem Abel. Abel, ele trouxe para o Senhor a sua oferta. E é muito interessante a ideia de Abel, porque o Abel, o que o diferencia de Caim, seu irmão que também trouxe uma oferta? O coração. A oferta, quando você leva ao Senhor, não é o valor da oferta que o Senhor observa, é o seu coração. É o coração do ofertante que Deus observa. Não adianta uma pessoa dar grandes quantias em dinheiro, mas o coração é perverso, como foi o caso de Caim. Abel tinha um coração puro diante do Senhor, tinha um coração sincero diante de Deus. Lembra lá da viúva? Grandes fazendeiros colocavam grandes quantias para o Senhor lá na oferta, mas de repente eis que surge uma viúva, uma senhora, e colocou todo o seu dinheiro, que eram alguns centavos. Na verdade, vou trazer para nós, é alguns centavos, cerca de 26 centavos aproximadamente. E o Senhor disse o quê? Deu testemunho dessa viúva. Por quê? Porque de todo o sustento dela, ela deu tudo o que possuía. Ou seja, o Senhor não observou o valor que ela possuía, né? Não, o valor da quantia que ela colocou, mas observou o coração. Ela foi generosa com o Senhor. Ela deu tudo o que possuía. Era pouco? Sim, para nós era pouco, mas para o Senhor era isso que o Senhor requer, um coração generoso, ainda que nós não tenhamos uma uma quantia generosa para ofertar ao Senhor. Importante é o nosso coração. Já Enoque, eu acho uma analogia interessante, que há quem diga, né, que Enoque estava andando com o Senhor, e ele andava tanto com o Senhor que Deus virou para ele e disse: Enoque, vamos para minha casa, porque você está mais próximo da minha casa do que da sua. E o Senhor levou ele para si. Está em Gênesis 5:24. O Senhor tomou Enoque para si. É claro que isso é só uma analogia, é só uma colocação, mas eu acho a colocação assim muito interessante. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Então Deus tomou Enoque para si. Enoque foi morar nas mansões celestiais. E só para lembrar, somente 2 pessoas não conheceram a morte: Enoque e Elias. E o outro aqui é Noé. Noé também tem algumas questões na vida de Noé muito interessantes. Uma delas foi sobre a questão da arca. Lembra que eu falei lá no início? Que às vezes você não vê saída e Deus dá uma saída. Quando Deus mandou Noé construir a arca, parecia loucura. E de fato era loucura. Veja bem, até nos dias de hoje seria algo impensável uma chuva daquela proporção. Imagina naquela época, que algumas tendências dizem que não existia chuva, né? Era só uma água que vinha, que brotava da terra para regar a terra, né? Mas ainda que houvesse chuva ou não, ninguém poderia imaginar que haveria um dilúvio de 40 dias e 40 noites. Mas Deus deu a palavra para Noé, o mistério para Noé, e Noé construiu a arca. Então são 3 pessoas aqui importantes para que nós venhamos tomar alguma lição. A primeira de Abel, que nós temos que ter um coração sincero diante de Deus, né? Um coração generoso na hora da nossa oferta. A questão de Enoque é que nós devemos andar com Deus. E a questão de Noé é que ainda que as coisas estejam completamente contra, ainda que Deus te dê uma ordem que seja completamente contra as leis da natureza, vai lá e faça, porque certamente é o que Deus tem, que Deus faz o impossível acontecer. Abraão, Sara, Isaque, Jacó. Sara, a qual também teve o seu nome inserido nesse hall da fama, o que é de se admirar, principalmente porque as mulheres naquele mundo antigo
eram consideradas propriedade de seus maridos. A mulher de Abraão acreditou num sonho impossível, ter um filho na sua velhice. O nascimento de Isaac foi um duplo milagre. Além de Sara ter ultrapassado a idade da procriação, ela era estéril. Sara é a única mulher na Bíblia que tem a sua idade mencionada. Está lá em Gênesis capítulo 23, versículo 1. E olha que coisa espantosa que o Senhor fez com Abraão e Sara. Abraão, avançadíssimo em idade, Sara da mesma forma. Então a Sara tem um milagre duplo na vida de Sara por duas razões. Primeiro que Sara, ela já tinha ultrapassado a época da procriação, ou seja, ela não poderia mais ter filhos, porque elas já estavam extremamente avançadas em idade. Algumas pessoas divergem, né? Mas só para a gente ter uma noção, Sara possivelmente estava com 90 anos e Abraão com 99. E qual era a outra questão de Sara? Sara era estéril, então por duas razões ela não poderia ter filho. Tinha passado da idade e ela era estéril. Entretanto, há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Não, não há. Não há nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Tudo Deus é possível. Para Deus tudo é possível, como diz Lucas 1,37. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão e Sara tiveram o filho da promessa, que foi Isaac. E depois Abraão ainda passou uma prova boa, né? Mas Deus já pediu a Abraão o seu filho em sacrifício. Olha que situação, né? E aí, será que nessa situação o pai hoje daria o filho? Olha que situação difícil. Mas há uma questão interessante na vida de Abraão, é que Abraão disse algo que eu acho muito interessante, que quando ele foi sacrificar seu filho, ele disse: iremos ali e voltaremos. Ele sabia que ele voltaria com o filho dele, ele só não sabia como. Não sabia se Deus iria ressuscitar o menino. Ele só tinha a certeza de uma coisa: ele voltaria com o filho. E foi exatamente isso que aconteceu, porque vamos lembrar, mais uma vez, Deus não aceita sacrifícios humanos. O que aconteceu com a ideia de Abraão foi para testar, né, para provar a fé de Abraão. E Deus não sabia a fé de Abraão? Sim, Deus sabia a fé de Abraão. Então por que Deus provou Abraão? Para que servisse de exemplo para mim e para você. José, Moisés, Raabe. Você já conheceu uma Raabe? Eu conheci duas. Por fim, mas não menos importante, mencionam-se os exemplos do patriarca José, o libertador, Moisés, e da prostituta de Canaã, Raabe. Quantas distinções entre estes três personagens, contudo ao mesmo tempo quanta unidade de fé e amor a Deus que os juntam em um mesmo álbum de família do povo hebreu. Muito interessante ver aqui que são pessoas completamente diferentes. José, Moisés e Raabe. O patriarca José era o patriarca, Moisés o libertador do povo de Israel, e Raabe, uma prostituta. O que eles têm em comum? Nada. Só uma coisa em comum. O que era? A fé. E isso importa. Eu conheci duas Raabe. Uma eu conheci bem bebezinha, tinha uns 3 ou 4 anos, isso foi lá em 2018. E uma outra que já era uma jovem da minha cidade, não lembro a idade dela, também não lembro o ano no sul, mas foi lá em 2014, 2015, foi quando eu conheci. Então, mas é algo muito raro você conhecer uma Raabe, é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, não vê a vida de Raabe no sistema da fé, mas vê no sistema da prostituição. Então, os pais não querem pôr o nome de uma prostituta em sua filha, o que é louvável. Entretanto, esquecemos da ideia de fé de Raabe. Então, tanto é que ela aparece lá na genealogia de Jesus, né? Então, de parentesco, lá pelas tantas, Raabe tem um parentesco com Cristo. E o que isso traz para nós? Que nós devemos, tanto como José, que era o patriarca, como Moisés, que era um libertador, nós devemos também tratar uma prostituta da mesma forma. Nós não devemos fazer distinções de homossexuais, de prostitutas, de pessoas drogadas. Todas as pessoas, Deus pode usar qualquer pessoa. O Senhor veio para salvar todo aquele que estava perdido. E não é o caso da prostituição. A mulher que está na prostituição, ela está perdida, ela precisa de um salvador. Da mesma forma, um drogado, a pessoa que está na homossexualidade. Então nós não devemos fazer distinção. Todos nós somos iguais diante do Senhor.
Para concluir, Deus é o maior missionário. Ele fala todos os dias ao coração do homem e, como fez com Abraão, considera a fé dos seus servos. Deste modo, se cremos em Cristo e nas suas palavras, devemos agir à altura delas. Portanto-nos, como os que andam na luz, ainda que tenhamos uma pequena fé, se esta for uma semente genuína, pode produzir maravilhas através da ação de Deus. O Senhor só precisa de um pouco da sua fé para ele fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua sociedade, na sua faculdade, no seu trabalho. Por quê? Porque o Senhor, ele só depende da nossa fé. Quando nós temos fé no Senhor, o Senhor faz coisas extraordinárias. Então, creia no Senhor, tenha fé no Senhor. O Senhor usou grandes homens e mulheres de Deus para nos dar exemplo. Então, vamos seguir o exemplo e vamos continuar com a nossa fé no Senhor. Eu perguntei para você se a sua fé é de bule ou fé de gambá. Então você já sabe, já se decidiu qual fé que você tem? Bom, a fé de bule é fé de pouca fé. E a fé de gambá é a fé de mais. Ou seja, o bule tem pouca fé e a fé de gambá é uma fé maior. Hora da revisão. Número 1. Ela traz uma certeza inabalável, firme, fundamento, além de ser um elemento palpável, uma prova da realidade. Número 2, significa fé como a convicção da verdade de algo. Número 3, com base em sua justiça, Deus pode exigir de nós fidelidade. Número 4, Abraão, Isaque e Jacó. Número 5, ter fé é colocar-se inteiramente na dependência de Deus, crendo que Ele cuidará de nós e nos honrará a confiança que depositamos nele. Então, não se preocupe com a sua fé. Se a sua fé, ainda que tenha sido pequena, você continua exercitando a sua fé, assim como o grão de mostarda também, assim como um exercício, você vai exercitando, ela vai crescendo, vai se fortalecendo, da mesma forma o grão de mostarda, à medida que você vai regando, ela vai crescendo. E o Senhor jamais vai desonrar a sua fé. Creia, tenha fé no Senhor, por quê? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, quando você tem fé no Senhor, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor requer de nós fé e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E todo aquele que busca o Senhor só busca porque tem fé nele. Então, tenha fé no Senhor, que certamente o Senhor, segundo a vontade dEle, segundo os propósitos dEle, Ele te dará a vitória. Que Deus continue abençoando a sua vida e eu te espero na próxima aula. Tchau!